E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno e hoje na nossa aula de ciências voltada para o 9º ano vamos falar um pouquinho sobre Darwin e o Lamarck. Quem são? Nesse caso aqui, ó, nós vamos falar sobre o Lamarck. Deixa eu ver. O Lamarck hoje, porque o Darwin é da próxima aula, tá? Mas o Lamarck, olha a ideia que ele tem, ó. A ideia sobre a evolução. O Lamarck ele começou com isso. A ideia, olha o ano, ó, 1763. Depois vocês leem com calma. Mas ele, no caso, ele foi um dos primeiros a aparecer com essa história de evolução, de como nós nos transformamos, né? Ou nós viramos, né, os homens humanos, tal, né? Porque tem os animais, tal. E ele tentou explicar isso na época. Esse foi o Lamarck. Não é usada essa teoria. Partes da teoria dele foi usada, mas não é aceita hoje, tá? Então, ó, logo que começamos a estudar a evolução, nos deparamos com as teorias de Darwin e Lamarck. Sabendo que Lamarck é o primeiro a aparecer nas aulas. E ele se enganou. Sua teoria não estava certa, mas utilizava ao longo dos anos, mas foi utilizada por muitos anos por diversos outros evolucionistas. Afinal, pela primeira vez alguém estava falando de evolução a partir de observações. Ele foi olhando e foi observando. Então, no caso aqui, ó, ele até trabalhou no Museu Nacional, tal, mas mesmo assim, né, ele não só se destacou, né, mas como foi o primeiro pesquisador a separar o filo dos antrópodes em crustáceos, aracnídeos, tal, né, aranha, insetos, tal, né, e morreu em 1829. Quando ele morreu, aí que deu a chance, né, depois o Darwin, né, que o Darwin ele é um pouquinho mais novo que ele. Então, a ideia, ele começou com essa história, depois o Darwin terminou. O Darwin é o cara que a gente aceita hoje as teorias de evolução. Porque você fala assim, mas por que teoria? Porque não tem como você, assim, provar como você evoluiu, por exemplo, que o Darwin fala que a gente evoluiu do macaco, né? Foi a evolução do macaco que foi transformando-os em homens, e os homens é como a gente é hoje, tá? Então, como é que você prova se você não estava 10 mil anos atrás lá para filmar, né? Como é que prova? Então, por isso que são teorias. Então a gente aceita ou não, mas nas ciências ou na escola a gente vai aprendendo e vai pensando no futuro se você quer seguir com essa história ou não. Tá? Então no caso aqui, ó, olha o que o Lamarck pensava. Só que ele estava errado, mas dá pra gente entender o que ele quis saber falar, né? Lamarck ele defendia a lei do uso e desuso, por exemplo, a primeira lei dele. Nela, as partes do corpo que não estivessem sendo usadas, elas desapareceriam gradualmente. Por exemplo, o apêndice. O nosso apêndice hoje ele está cada vez menor de geração em geração, e uma hora ele vai sumir. Pode ser. Uma delas ele pode ter acertado. Poderia, né? Ou a teoria dos caracteres adquiridos. Lamarck dizia que se o organismo tivesse a vontade ou a necessidade de mudar ao longo da vida e mudasse para se adaptar ao ambiente, essas mudanças seriam transmitidas para sua prole. É errado isso aqui. É errado. Ó, por quê? Por exemplo, os elefantes de troncos curtos poderiam adquirir troncos longos para poder alcançar a água, e os galhos altos. Além disso, essa característica de troncos longos seria transmitida aos seus filhos. Esse conceito foi chamado de segunda lei. Então ele dizia o quê? Se você fosse, por exemplo, um macaco que queria pegar um galho e sempre fosse tentando pegar esse galho, e você fosse esticando o braço, até que o seu braço até esticaria, lógico, e você ficasse com o braço bem esticado para você pegar um galho, falava que ia transmitir para o filho. Então imagine eu com o braço longo, monstruoso, quando meu filho ele nascesse, ele ia nascer com o bração longo. Então quer dizer,
tá errado, né? Ó, hoje consideramos a teoria de Darwin de uma forma diferente. Ó. Ele explica a mesma coisa que o Lamarck tentava explicar, mas o conceito da adaptação dos indivíduos. Ó, olha o que ele pensava, ó. As girafas ancestrais provavelmente tinham pescoços curtos. Ele achava que as girafinhas era pescocinho curto. Para alcançar as folhagens de que se alimentavam, tinham que esticar o pescoço. Aí, ó, pelo fato de esticarem sempre o pescoço para atingir a folhagem das árvores, o pescoço alongou-se. Essa característica adquirida era transmitida aos seus descendentes. Finalmente, o contínuo esticamento do pescoço deu origem às girafas atuais. Portanto, pelo uso ou desuso e pela transmissão das características adquiridas, houve evolução. Isso tudo que eu acabei de ler para vocês sobre o Lamarck está errado. Pá! Que não pode ser assim. Porque imagine, você vai esticando, você vai lá e passa para o outro. Como eu dei o exemplo do braço, né? Imagine, eu com um braço super comprido hoje, na hora que o meu filho nasce com um bração. Ou o Lamarck, ele pensava que se você cortasse a mão hoje, você corta a mão fora hoje, pum, com uma faca, o meu filho ia nascer sem mão. Era isso que ele pensava. Ele estava errado. Então aí veio o Darwin, anos depois, para tentar melhorar essa lei dele, tá? Mas algumas coisas ele acertou, tá? No caso aqui do apêndice e tal. Então, a história de Darwin vai ficar para outra aula. Mas essa ideia do Lamarck era interessante você saber que ele foi o primeiro a pensar sobre isso. Ele era o cara que começou a pensar sobre isso e as pessoas foram dando notoriedade para ele e tal. E boa, tá? No fim morreu o pobre de ação aqui, ó, no cemitério assim alugado, porque as pessoas, alguns não acreditavam nele. Então esse que era o problema de acabar não ganhando dinheiro, né? E ele estava errado mesmo, infelizmente. Mas foi o primeiro a fazer isso e tanto que a gente fala sobre ele até hoje. Tá bom? Próxima aula falamos sobre Darwin. Cara que acertou na maioria das vezes. Ele também errou algumas coisinhas, mas acertou mais do que errou, tá bom? Então fica assim, até a próxima aula. Abraço, pessoal!